Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Nerd História. Aqui quem fala com vocês é o Daniel, locutor deste programa. E hoje nós temos um episódio super especial e vamos falar sobre um tema que repercute bastante até nos dias atuais, que é algo vinculado às aulas de História do 7º ano e da primeira série do médio, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um dos acontecimentos mais impactantes da história moderna, promovido por uma grande mudança de perspectivas do cristianismo europeu, que até então era monopolizado pela Igreja Católica. Foi declarada oficialmente em 1517 com as 95 teses de Martim Lutero. Essa reforma teve uma causa muito impactante não somente na religião, mas questões políticas, econômicas, sociais e culturais que culminaram ao longo dos anos neste movimento. Por isso, podemos apresentar a vocês um grande levantamento dos principais fatores que antecederam e também desdobramentos da reforma. Então, para dar início ao programa, que tal soltarmos a vinheta? Se você acha a história chata, é porque nunca ouviu alguém que soubesse contá-la. Você está no Nerd Podcast do portal História. Em primeiro lugar, temos que lembrar que a Igreja Católica ela já vinha há certo tempo acumulando poder político e econômico durante os anos da Idade Média, principalmente com suas práticas frequentes de venda de cargos eclesiásticos para a nobreza e para outros membros da sociedade que podiam pagar um certo nepotismo também com a nomeação dos bispos e cardeais, que eram corruptos. E isso deu início também a uma vida de luxo e ostentação por parte do clero, que tinha uma contradição com os princípios bíblicos da humildade e da caridade. Por isso, existia uma desconexão espiritual entre o clero e os fiéis. Vale lembrar que a igreja era a maior autoridade bíblica, vamos assim dizer, que era evidente, era o órgão oficial que falava sobre as proezas de Deus para as pessoas. Mas como falar de Deus para as pessoas em outra língua que as pessoas não entendiam? Por isso que as pessoas também começaram a ficar irritadas com a igreja, justamente porque a Bíblia e a missa era rezada em latim e não na sua língua materna. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Entendia-se mais ou menos o rito, mas não o que se falava. Com isso, também existiu a prática de indulgências. Para quem não sabe, as indulgências são promessas de perdão dos pecados em troca de pagamentos ou das obras que vinham sendo comercializados em grande escala no quesito da reconstrução da Basílica de São Pedro em Roma. E com isso, essa mercantilização da salvação provoca uma insatisfação aos teólogos e fiéis da fé cristã na Europa. Vale lembrar também que dentro desse processo, nós começamos a ter ali depois do finalzinho da Idade Média, na Baixa Idade Média, como os historiadores chamam, um renascimento comercial e urbano que tinha uma valorização das interações comerciais. E com isso, a sociedade, principalmente a sociedade italiana, começa a ter uma mudança também cultural, sendo um exercício diferente do monopólio da cultura, vendo uma ruptura humanista, como a gente chama, dos princípios, tentando retornar a sua visão de mundo para o clássico. O que a gente chama também de um antropocentro. O homem no centro de toda a construção cultural, rompendo com a doutrina eclesiástica da igreja, que visava somente Deus como o centro do mundo, o centro da perspectiva das vidas das pessoas. Com essa crítica, o humanismo visava romper não com a fé, mas romper de forma desconectada de uma espiritualidade excessiva, buscando uma fé mais autêntica, que faz uma revisitação ao clássico, resultando então em certas rupturas.
Com isso, também a insatisfação por parte do uso e dos abusos da Igreja Católica referente à questão comercial, financeira, começa a se sobressair. Vale lembrar que é justamente no período do final da Idade Média que há uma centralização mais precisa do poder monárquico. A figura do rei vem em vigor e essa autoridade vê também uma força excessiva da igreja como um obstáculo da sua própria autoridade. Sendo assim, a reforma oferece aos governantes uma oportunidade de enfraquecer o governo de Roma sobre seus territórios, fazendo com que esses líderes de territórios apropriasse das terras da igreja, reforçassem sua autonomia e controlar todas as igrejas, seja locais ou nacionais. Com esse receio da tributação romana, que cobrava, além dos seus dízimos, as taxas e diversas contribuições para Roma, a indagação, há também movimentos nas periferias do que a gente fala sobre o Império Romano Germânico, que era controlado pelo Papa, quem nomeasse o imperador do Império, para juntar essas riquezas da reforma dessa Basílica de São Pedro, ali no século XV e XVI. Essa reforma protestante permite, então, os governantes regionais, ou seja, do que viria futuramente a ser a Alemanha, da França, da Inglaterra, da Espanha, pensar nas suas obrigações de reter os seus recursos localmente. Essas transformações também foram evidenciadas de maneira significativa devido à invenção da imprensa por Gutenberg já no século XV, que teve um papel extraordinário e fundamental na disseminação das ideias reformistas, principalmente no quesito de Martim Lutero, onde a Bíblia pôde ser traduzida e distribuída nas línguas nativas de cada país. Também as 95 teses de Martim Lutero foram reproduzidas e espalhadas por toda a Europa, e panfletos e sermões, catecismos que ajudavam a fomentar e fortalecer uma opinião pública sobre a religião, mas sim de forma crítica. Um dos fatores mais atenuantes também nesse quesito, ao mesmo tempo das monarquias, são uma classe emergente que era a classe da burguesia, que estava muito presente e buscava uma religião mais racional voltada ao trabalho, à vida prática e à composição de cerimônias e dogmas do catolicismo tradicional. Porém, o protestantismo que viria a emergir enfatizava numa leitura pessoal da Bíblia, que dialogava com suas ideias de valor do trabalho. Martim Lutero, que é o principal gatilho do ponto de partida desse diálogo, era um alemão que foi teólogo, monge agustiniano e professor universitário, que viveu entre 1483 a 1543. Ele é amplamente conhecido por ter iniciado a Reforma Protestante no século XVI, um dos maiores movimentos religiosos da história do cristianismo ocidental. Essas 95 teses que Martim Lutero desenvolveu e no dia 31 de outubro de 1517 fixou na igreja do castelo de Wittenberg, dialogava com uma maior repercussão por conta do seu modo de questionar a eficácia das indulgências, a mediação entre a Igreja e Deus e os seus fiéis, e a autoridade do Papa sobre as questões espirituais. As principais ideias dentro da sua doutrina, da sua teologia, se baseavam em 5 principais pilares fundamentais, que é conhecido pelo protestantismo como os 5 solas de Lutero. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só a Deus dê a glória e somente Cristo, questionando totalmente as ideias principais que a Igreja Católica da época se posicionava. Essa expansão das ideias de Lutero influenciou aos príncipes alemães da época a adotarem suas ideias, tanto por convicção quanto por interesses políticos, para reger seus territórios e assegurar uma proteção financeira e um movimento na região, uma maior autonomia sem depender do Papa. Isso também assegurou uma proteção a Lutero, visto que o Papa tentou, de todas as formas, prender e até mesmo executar Martim Lutero. Essa reforma protestante influenciou diversos outros pensadores a se consolidar, questionando essa autoridade, questionando esse novo método de fé. Entre eles temos o Zwinglio, na Suíça, que rejeitava
a questão total dos rituais católicos. John Calvino, entre a França e a Suíça, que desenvolveu a ideia da predestinação, disciplina, influenciando o que hoje são os presbiterianos, puritanos e por aí vai. E também a Igreja da Inglaterra, que tem o nome especial, o anglicanismo. As reações da Igreja contra a reforma de Martim Lutero, propostas por Martim Lutero, e vale levar em consideração que Martim Lutero não visava uma separação da Igreja Católica. Ele visava uma reforma dentro da Igreja Católica, uma descentralização de coisas que ele enxergava ser erradas dentro da Igreja. E por isso, o Papa da época, um Papa Leão, inclusive, estamos vivendo aí com um novo Papa Leão, não levou em consideração as principais falas de Martim Lutero e acabou no que deu, Como resposta oficial, a igreja volta para si, tenta consertar um pouco das coisas, fazendo o Concílio de Trento, reafirmando dogmas católicos, reafirmando que cometeu abusos e definindo diretrizes para uma reforma interna. As principais medidas adotadas por eles eram a criação de seminários para a formação do clero, a reafirmação do culto santos com a autoridade do Papa e da tradição da fonte da fé e a proibição da venda das indulgências. Também dentro dessa ideia, teve uma nova modalidade de se construir uma inquisição dentro da Europa com a fundação por Inácio de Loyola da Companhia de Jesus. É essa companhia mesmo que veio aqui para o Brasil, os famosos jesuítas, desempenhando um papel central de recuperação dos territórios para o catolicismo. Por meio de quê? De missões e da educação. Essa reforma causou uma fragmentação religiosa que antes da reforma, antes de 1517, existia somente uma religião que era o catolicismo. Mas daquele jeito, daquele modelo de coisa. Com a reforma, surgiu diversas outras. As principais são 3. O luteranismo, principalmente na Escandinávia e na Alemanha. O calvinismo na França, Suíça e Países Baixos e Escócia. E o anglicanismo na Inglaterra. Prometo que vou fazer um sobre o anglicanismo e sua ligação com Henrique VIII, tá bom? Que construção muito própria do absolutismo inglês, vinculada a isso. E então, gente, chegamos a mais um fim de episódio. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês aguardem mais alguns segundos para escutar a Evelyn, que ela tem um recado para vocês. E até mais. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar seu comentário, seguir nossas páginas no Instagram, Facebook e YouTube. E se quiser apoiar nosso projeto, você pode contribuir por meio da nossa chave Pix que está na descrição. E lembrando, este podcast é baseado em pesquisas historiográficas reconhecidas e as referências estarão disponíveis para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Até a próxima!